Aqui temos um gráfico aí das 70 semanas, que correspondem, na verdade, a 490 anos, né? Tem as 7 primeiras semanas, as 62 semanas e a última semana, completando então aí 70 semanas ou 490 anos. As 7 semanas foram de 457 a.C. a 408 a.C. Nesse período, então, Jerusalém seria reconstruída. Passariam mais 62 semanas, ou seja, do 408 até o ano 27 depois de Cristo. Jesus seria ungido. Aí restaria ainda uma semana para completar as 70 semanas. Então, nessa uma semana, ou 7 anos, na metade da semana, Jesus seria crucificado, que foi no ano 31 da nossa era. E no ano 34, então, que completaria essa última semana, terminou esse período de oportunidade para o povo judeu. A ordem para restaurar e reedificar Jerusalém foi promulgada no ano 457. Se nós viajarmos aí 490 anos, que foi dado ao povo judeu, vamos chegar ao ano 34 depois de Cristo, que foi quando Estevão foi apedrejado. Restam para aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, ainda restam 1.810 anos desse período maior aí. Se nós adicionarmos os 1.810 anos restantes, e a profecia vai alcançar o tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário, ou seja, em 1844. Veja aqui então o gráfico completo dos 2.300 anos. Temos início lá em 457 a.C., somando 2.300 anos, vamos chegar no ano de 1844. Dentro desses anos todos aí, Deus previu, Deus predisse acontecimentos, que seria a restauração de Jerusalém, que seria quando Jesus seria ungido, batizado, disse que Jesus seria morto na metade da semana, e que ao final dessa oportunidade para o povo judeu, Estevão foi apedrejado, e completando os 1.810 anos, chegamos então aos 2.300 anos. Agora, se nós fizermos um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que era o dia em que ocorria a expiação em Israel, isso está lá em Levítico 16, 29, com o nosso calendário atual, que é o gregoriano, nós vamos chegar ao dia 22 de outubro de 1844. 2 acontecimentos especiais ocorreram nessa data. Na terra, surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus, que seria pisada pelo chifre pequeno, como mencionado lá em Isaías 58:12, Daniel 8:12 e Apocalipse 10, versos 8 a 11. E no céu se iniciaria o juízo de investigação, e quando esse juízo terminasse, o chifre pequeno seria finalmente destruído e o reino dado aos santos do Altíssimo, como nós vimos lá em Daniel 7, versos 18 e 27. Mas, voltando ao texto, quem é que firma a aliança? Tem havido aí muita discussão sobre quem é que ia firmar essa aliança por uma semana e faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Veja que a passagem inteira é centrada em Cristo, se referindo ao Messias. E, lógico, a conclusão seria que ele é o príncipe que está sendo apresentado neste texto. Assumindo então isso como verdade, não há dificuldade nenhuma para que se veja o cumprimento da profecia. Por 7 anos inteiros, começando do ministério pessoal de Jesus, indo até o tempo em que o evangelho finalmente foi rejeitado pelos judeus, em 34 depois de Cristo, a salvação foi oferecida especificamente para a nação judaica e, a partir daí, a todos os povos. O fim do sacrifício, o texto também fala sobre isso, foi exatamente na metade da semana, na Páscoa de 31 depois de Cristo, apenas 3 anos e meio após o batismo de Jesus, no ano 27 depois de Cristo, e 3 anos e meio antes do apedrejamento de Estevão, que Jesus fez cessar os sacrifícios. Quando foi que terminou o sistema sacrificial? Mateus 27, 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Algumas pessoas dizem que os judeus continuaram a oferecer sacrifícios. Veja, todos aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como mencionado em João 1,26. Aqueles rituais todos eram sombra das coisas que estavam por vir, como dito
lá em Colossenses 2:17 e Hebreus 8:5, também no capítulo 10, versos 1. Qualquer sacrifício oferecido depois da morte de Cristo não tinha significado nenhum, e seria até uma zombaria, uma negação às promessas do Messias. O 10º capítulo de Hebreus nos diz que a morte de Cristo cessou com os sacrifícios. Eles perderam todo o seu significado. Antes da morte dele, o sacrifício era um símbolo da sua volta. Mas depois da sua morte, eles perderam aquele sentido. Eles estavam apontando para Jesus que viria. Jesus veio, agora não havia mais necessidade daquele ritual todo. O esperado Messias tinha vindo e fez então com que esses sacrifícios da antiga lei cerimonial cessassem. Ele foi eliminado, ele foi cortado, ele foi morto e fez um concerto com muitos. E um exército estrangeiro assolou a cidade e o templo. Nessa era cristã, o santuário é o tabernáculo de Deus que está no céu, a casa não feita por mãos humanas, onde Jesus ministra em favor de pecadores penitentes, o lugar onde entre o grande Deus e seu Filho Jesus prevalece o conselho de paz na obra de salvação dos homens que estão aí a perecer, como mencionado em Zacarias 6:13 e Salmos 85:10. A purificação do santuário era a remoção simbólica que se fazia dos pecados que estavam ali acumulados e é o ato final do ministério que ali se realiza. A obra de salvação se centraliza agora no santuário celestial e quando o santuário estiver purificado, então a obra terá terminado. Então terá chegado o fim, o grande plano da salvação ideado por Deus quando o homem caiu. A misericórdia então não mais intercederá e vai se ouvir a grande voz do trono de Deus que está no céu, que dirá, está feito, como está escrito lá em Apocalipse 16, versículo 17. E depois disso vai acontecer o quê? Aqueles que forem justos terão o dom da vida eterna, e os ímpios estarão condenados à morte eterna. Já não haverá mais mudança de decisão, nenhuma recompensa poderá se perder, nenhum destino de desespero poderá se alterar. Ninguém pode saber quanto tempo vai levar para que os casos dos mortos e dos vivos desde Adão termine esse julgamento. Essa obra solene está sendo realizada desde 1844. As figuras e a própria natureza da obra nos permitem perceber que não podem durar muito mais tempo. João, em suas visões das cenas celestiais, viu milhões de assistentes empenhados com Jesus em sua obra sacerdotal, como dito lá em Apocalipse 5. Assim prossegue o ministério. Não cessa e nem vai demorar. Logo, ele vai terminar para sempre. E aqui nós nos encontramos diante da última crise da história da família humana, que é também a maior e mais solene e também iminente. O plano da salvação está por terminar. Os últimos preciosos anos de graça quase terminaram. Jesus está para vir salvar os que estiveram prontos, aguardando, e para exterminar os indiferentes e incrédulos. Mas muitos estão seduzidos pelo erro, enlouquecidos pelos vícios. Seus habitantes não têm um momento para ouvir a solene verdade, nem para pensar em seus interesses eternos. Se nós analisarmos, nós pararmos para pensar, veremos que, infelizmente, as pessoas dizem que não têm tempo para estudar a palavra de Deus e não se preocupam nem se interessam em fazer a vontade de Deus. E logo mais esse tempo vai findar e essa oportunidade então não mais existirá. Que você que pensa na eternidade procure aí com bastante diligência escapar da corrupção pela cobiça que existe no mundo e se prepare para esse juízo quando o seu caso vai ser apresentado no tribunal celeste. O meu conselho é que você estude o assunto do santuário com toda a atenção para compreender claramente sobre a profecia que nós estudamos hoje. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.